determinado. Então, vou hoje terminar a profetisa, né, a juíza Débora. Então, para a gente começar na semana que vem, Sansão, tá? Então, a gente vai dar um salto temporal muito grande mesmo. Então, a gente não vai falar de Gideão, que é muito importante. Ah, Patrícia também me avisaram aqui, Patrícia entrou. Seja muito bem-vinda, Patrícia, muito obrigado pela sua presença. Então, a gente vai dar um salto temporal bem grande, tá? Mas, por isso que eu peguei os principais, peguei Otoniel, peguei Débora, e aí a gente vai para o salto, até passei para o Eude, que é um juiz deficiente, né? Então a gente sabe, você que lê a Bíblia tem esse conhecimento, sabe que teve Otoniel, e aí depois tem Eude, e Eude ele é deficiente, aí você vai falar, mas deficiente por quê? Porque ele é canhoto, tá? Então era considerado na cultura do Antigo Oriente, a pessoa que era canhoto, uma pessoa deficiente, uma pessoa que não era certa, tá? Então, você vê que realmente, e até aproveitando aqui o Carlos daí. Em Portugal, eu lembro-me do meu irmão que era canhoto, e quando andava na escola preparatória, ser canhoto levava reguladas. Aí, ó. E era obrigado a escrever com a direita. O Carlos está contando a história aqui do irmão dele, que é canhoto ou era canhoto? É canhoto, e ele quando chegava no primário, no secundário, e aí ele ia escrever, aí as pessoas olhavam para ele escrevendo, né, o caderno com a canhota, né, com a esquerda, e aí ele levava o quê? Régua, apanhava por ser canhoto e era obrigado a escrever com a direita. Eu lembro, até aproveitando isso do juiz Eude, que um dia, isso daí brincando, coisa de brincadeira de adolescente, de criança, né? Aí eu falei assim, nossa, eu acho tão legal, isso lá no Brasil, adolescente, acho que tinha uns 12, 13 anos, e aí eu falei, vou escrever com a canhota, vou ser ambidestro, vou escrever com as duas. E aí fui tentar começar a escrever com a canhota, aí minha mãe passa pela porta do quarto. E aí minha mãe volta, coloca a cabeça assim, o que você está fazendo? Falei, não, estou estudando. Ela falou, eu sei que você está estudando, mas por que você está escrevendo com a mão esquerda? Eu falei, não, porque eu quero escrever com as duas, que eu acho muito bonito, acho legal. Aí ela falou, não, você vai escrever com a direita, aqui não se escreve com a esquerda. E aquela interrogação sempre ficou na minha cabeça. E aí a gente começa a ver, desculpa, e a gente começa a ver que isso, muitas dessas tradições ou situações de místico ou situações também de, como é que eu posso falar? Uma situação assim de superstição, veio aqui a palavra na minha cabeça, de superstição, muitas vezes a pessoa pega uma situação que pode ter acontecido na Bíblia e coloca em prática, e um vai passando aquilo para o outro e acaba isso sendo algo enraizado, mas na verdade, coitado dele, foi um bom juiz, tá? Então, desculpa de novo. Então, para você ter ideia, Otoniel, Eude, e aí vem a profetisa e a juíza Débora. E aí, lembrando, pessoal, lembra sempre, teve um lastro temporal. Então, os meus alunos aqui vão me ajudar também, me ajudem. Teve um lastro temporal de 20 anos que o povo estava sendo opresso, né? Estava sendo opresso pelo rei cananeu, Jabim, e pelo comandante Císera. Vocês lembram disso daí? Lembram? Vamos lá, está lá no capítulo 4, versículo 1. Isso daí é bem rapidinho. Então, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O que era mal aos olhos do Senhor? A idolatria, adorar outros deuses, tá? Juízes, capítulo 4, versículo 1. E depois da morte de Eude, que era o juiz,
Aí, versículo 2: e o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Vocês lembram lá que Deus prometeu para Josué: você vai entrar na terra prometida, em Canaã, e eu vou dar tudo. Só que aí Josué fez aquele acordo, aquela aliança com os gibeonitas, o povo dominou, vamos dizer assim, tomou a terra, mas não tomou toda, então coloca entre aspas, e nesse daí aparece um rei cananeu, um rei de Canaã, que governava Azor. Aí você vê que o povo de Israel, eles não expulsaram todo mundo, e esse povo, eles ficaram opressos, oprimidos por 20 anos. Então, de Eude até Débora foram 20 anos de opressão. E lembra, se você está entrando hoje, seja muito bem-vindo pela primeira vez. Se você não assistiu às outras aulas, porque está visitando a gente hoje, então eu vou colocar na descrição, mas vai lá na playlist do meu canal, que vai estar lá todas as aulas, e aí você vai ver sobre Juízes, e vai ver o ciclo do que acontecia no livro de Juízes. Esse ciclo aí, todo cristão tem que saber, tem que estar, como meu professor de matemática falava, tem que estar na massa do sangue, quer dizer, tem que estar bombeando para o coração, para o cérebro o tempo todo, tá? Então o ciclo era paz, o povo ficava tranquilo. Quando ficava tranquilo, o que eles faziam? Eles se afastavam de Deus, tá? Então eles começavam a idolatrar, a adorar, a cultuar outros deuses. Eude. Ude. E aí eles começavam a adorar outros deuses. Então eles tinham a paz, se afastavam de Deus. Aí quando se afastava de Deus, eu vou falar para vocês, pela justiça dele, pela misericórdia, graça, ele fazia o quê? Olha, vocês têm que voltar para mim de novo. E aí mandava uma opressão, quer dizer, mandava alguma nação para fazer Israel repensar e voltar para o caminho do Senhor. Então, paz, se separava, opressão, aí o povo de Israel fazia o quê? No desespero, clamava e pedia a Deus: Senhor, me salva. Aí Deus levantava um líder que se chama, que tem o título de juiz, e automaticamente esse juiz ele ia lá e guerreava ou fazia algum procedimento para libertar o povo, tá bom? Então é esse ciclo aí. E nessa situação, nesses 20 anos, aparece uma profetisa, que eu até comentei. Antigamente, no Antigo Oriente, a cultura era muito comum ter profetas e profetisas, era muito comum, e não era só voltado para Israel, as outras religiões também tinham seus profetas, só que não era um profeta assim que entrava em êxtase, quer dizer, ele ficava, vamos dizer assim, quando eu falo êxtase, ele entrava, vamos dizer, ficava aquele zen assim, ele recebia a informação do Deus referente, vamos dizer, nesse caso para Débora, recebia de Deus e ela falava o que Deus tinha que falar, tá bom? Mas nesse contexto, Israel estava fragilizado porque estava sendo oprimido 20 anos por esse rei chamado Jabim, e por esse comandante Císera, 20 anos sendo oprimido, então estava fragilizado militarmente, politicamente, em todos os sentidos, não tinha líder, eles estavam perdidos, não precisa anotar não, isso é só um resuminho rápido. E aí aparece o quê? Deus, ele levanta uma juíza, uma mulher, e isso daí, para o contexto cultural daquela época, era algo inovador. E como eu gosto de falar, Deus realmente faz coisas totalmente diferentes do que a gente pensa. Então, Deus levanta uma mulher. André, mas você é machista? A Bíblia é machista? Não. Deus, ele fez do jeito que ele queria fazer. Tá bom? Do jeitinho que ele queria fazer. Então, ele está mostrando, e vocês vão ver o porquê
depois, lá no finalzinho, a gente vai ver também outra situação que corrobora, que fundamenta essa ideia também. E aí, Deus levanta uma mulher, num sistema que eu falei que era o quê? Sistema patriarcal, tá bom? Então lembra dessa palavra. A cultura israelense, né, de Israel, era uma cultura patriarcal. Então era uma cultura onde o homem, ele era o patriarca, ele que fazia, né, vamos dizer assim, ele que cuidava da parte espiritual, ele cuidava da alimento, né, do ganha-pão, o pão de cada dia. Então era o homem que dava a palavra final, que eu até usei aquele versículo onde Josué, antes da morte dele, falou assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mesmo que ele tenha conversado com a mulher, como a gente faz, né? E aí, amor, o que você acha? Não, tá tudo bem, tá tudo decidido, vamos fazer assim, a nossa casa vai servir ao Senhor. Mas ele foi lá na frente de todo Israel, das tribos, e falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor, tá bom? Então era uma cultura patriarcal. Não é, a Bíblia não é machista, Deus não é machista, eu não sou machista, é que a cultura da época era assim, tá bom? Mas é levantada essa mulher, Débora, e nessa situação, aí onde a gente parou no versículo 6, tá? Capítulo 4, versículo 6, a gente parou aí. Então, dando continuidade, Deus, ele vai lá, nesse momento, ele fala com Débora, ele dá as orientações para Débora. Então a gente vê lá no versículo 6, tá bom? Vamos lá. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quede de Naftali, ou Naftali, depende da versão, e lhe disse: o Senhor, Deus de Israel, deu a seguinte ordem. Então Deus falou com Débora. André, mas Deus, ele falava assim, falava por quê? Ele falava diretamente para o juiz, tá bom? Então a gente vê por que ele falava com o juiz, ou por que ele fazia esse movimento com o juiz, porque era o Espírito, não é o Espírito Santo, o Espírito Santo é Novo Testamento, mas o Espírito de Deus que levantava esses homens e essa mulher, tá bom? Então a gente vê isso, deixa eu ver aqui se eu acho aqui para vocês. Aqui, ó, capítulo, anota aí para eles, por favor. Capítulo 3 de Juízes mesmo, tá? Versículos 9 e 10. Eu vou ler bem rapidinho para vocês verem que é o Espírito de Deus que levantava esses líderes, esses juízes, tá bom? Tá lá. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor, quando está o Senhor em letras maiúsculas, é Yahvé. Lhes suscitou, né? E o Senhor lhes suscitou, levantou um libertador que os libertou, Otoniel, em algumas versões está Otiniel, tá? Filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. Aí no versículo 10, o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então estão vendo que é o Espírito de Yahvé, o Espírito de Deus, que levantava e se apossava daquele líder ali, e ele tomava aquela atitude porque Deus estava orientando o líder, o juiz, tá? E nesse caso do capítulo 4 é a juíza Débora, ok? Então, por isso que no versículo 6, voltando aqui no capítulo 4, versículo 6, que já está anotado lá, fala aqui, né? Débora está falando para Baraque, mandou chamar Baraque, vem para cá, anda cá perto de mim. Então, ele foi lá e aí ela fala: o Senhor, Deus de Israel, deu a seguinte ordem: vá, reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naftali, ou Naftali, e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Sísera
comandante do exército de Jabim, se dirige até você junto ao ribeiro de Quisson, com seus carros de guerra e suas tropas, e eu os entregarei nas suas mãos. Vocês estão vendo aqui? Que interessante. Abrindo até um parênteses, eu fui ver, se você prestou atenção, essa é chamada agora de thumbnail, né? Uma palavra muito bonita, e aí eu fui fazer essa arte aí para vocês. Estou aprendendo, se não está bonito, mas eu estou me esforçando ao máximo. E aí eu coloquei a imagem de Débora, ou mais próximo, né? A gente não tem certeza, mas o mais próximo, uma mulher, e aí coloquei, né? Profetisa, juíza Débora, o capítulo que a gente vai trabalhar hoje. Mas antes de achar essa imagem, era muito engraçado, que aparecia muitas frases, muitas imagens assim, Débora foi pastora, ou Débora, né, ou outras situações, ia colocando, né, situações, vamos dizer assim, para fundamentar uma ideia. Eu quero falar o seguinte, para você que está me assistindo, para vocês que estão aqui sentados, essa passagem não tem como a gente fundamentar sobre o ministério pastoral feminino. Não é. É uma situação que aconteceu pontual e no Antigo Testamento, tá bom? Então, muitas pessoas querem defender em relação a isso. Pode defender fundamentar o ministério pastoral feminino em outras passagens bíblicas, e eu vou falar a verdade para você que está me assistindo. Eu não tenho nada contra, eu sou a favor. Eu acredito que Deus levanta homens e mulheres. Isso daí, até criança também, se Ele quiser, Ele vai levantar. Mas eu vejo que isso é igual à situação do livre-arbítrio e dos escolhidos, vamos dizer assim, da eleição. Então, livre-arbítrio e eleição. Há quantos anos está nessa discussão? Há muitos anos. Isso daí não vai terminar. E aí a mesma coisa vai ser essa situação do pastorado feminino. Vai ser a mesma ideia. Então, vai ser um debate que uns vão arranjar um versículo bíblico, uma passagem, e vão ficar debatendo. E eu achei muito legal, como eu gosto do Tim Keller, ele na página 71 do livro dele, Juízes para Você, ele fala o seguinte, não precisa anotar não, só para você escutar. O ministério feminino é uma dessas controvérsias sem fim. É improvável que a igreja chegue a um consenso sobre isso. É um assunto importante, mas não deve ser causa de julgamentos cáusticos, quer dizer, ácidos, que matem as pessoas. Nosso desejo é que pessoas com ponto de vista diferente sobre esse tema vivam em harmonia. Tal atitude tornaria nossas igrejas bastante incomuns. Se fôssemos capazes de dizer, discordo de você, mas concordo com você no que é realmente importante, somos irmãos e serviremos e cultuaremos juntos, mostraríamos ao mundo o retrato tão necessário da unidade e do amor de Cristo. É essa que é a verdade. A gente fica brigando por tantas coisas e o que é mais importante, a gente está em comunhão, em unidade, em amor de Cristo, e a gente evita ao máximo, tá bom? Então, eu só quis trazer isso daqui, essa abertura de parênteses, porque eu vejo muitos parece gladiadores. Não façam isso. Isso daí só vai trazer doença para a igreja, doença por corpo de Cristo, e esse não é o intuito, tá bom? E aí, nessa situação, a gente vê que Débora, ela é levantada, mas nesse versículo 6 e 7, você vê algo tão interessante. Agora pode colocar o mapa lá para mim, por favor, que agora aqui vocês vão aprender um pouquinho de hebraico, vão aprender geografia bíblica e assim por diante. Então, nessa situação, a gente observa que está lá, né? O Senhor falou com Débora, ela chamou Baraque, e aí ela fala, olha, você vá e reúna os homens no Monte Tabor, tá? E aí, isso depois a gente vai vendo que eles vão descer o Monte Tabor, então eles vão para o monte, estão lá no monte, e eles vão descer depois, e ela vai fazer que os homens, né, do comandante Cícera, eles vão para o rio Quizon, que você vai ver, olha que coisa bonita isso daí, tá? Então,
Monte Tabor está aqui, ó, o Monte Tabor. Eu não sei se você consegue, da internet, consegue enxergar. Então, Monte Tabor, opa, obrigado, Maria. Monte Tabor está aqui. E o rio Kishon, ou Kison, né? Então, está aqui, ó. As carruagens do rei Jabim, né, do comandante Cícera, provavelmente eles ficaram aqui, ó, nessa região aqui, ó, tá bom? E eles estão aqui. O povo de Israel está nesse monte aqui. E as carruagens estão aqui, ó, próximo do rio. Não esqueça esse mapa. Deixa o mapinha ali e depois você vai trocando, tá? Porque isso daí é geografia bíblica e você vai ver a beleza do que Deus fez. Aí você vai falar, agora eu estou começando a perceber, a entender o porquê aconteceu isso tudo, e Débora falou isso também, tá? E aí no versículo 8 e 10, ou de 8 a 10, está lá. Então Baraque disse a Débora: se for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Aí então Baraque convocou as tribos de Zebulon, Naftali, em Quedes. 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. Aqui, muita gente coloca a imagem, fotos de Débora com espada, com lança ou coisa parecida. Débora não era guerreira. Débora era profetisa e juíza. Ela foi com Baraque porque ele falou. E a gente vai ver aqui algo muito importante, porque eu já escutei pregações, principalmente na versão, eu vou trazer aqui, ó, 5 versões de Bíblia. Você vai falar, André, para que eu preciso de 5 versões de Bíblia? Uma só já basta. Não basta. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente precisa de várias versões para a gente saber se aquela versão ela está falando coerente. Por isso que muitas vezes na pregação eu trago uma de linguagem portuguesa, eu trago a NAA e assim por diante, tá bom? Para ver qual é que está com contexto melhor. E aí nessa situação aqui, a gente vê o seguinte, eu já vi pessoas pregando e falando assim, né? Aí eu vou ler na NVI. Versículo 9, está lá. Não fui eu que ordenei a vocês, calma aí, desculpa. Capítulo 4, versículo 9, está aqui, pronto, desculpa. Então está aqui. Juízes, capítulo 4, versículo 9. Capítulo 4, Juízes, capítulo 4, versículo 9. Então está aqui. Débora respondeu: está bem, irei com você. Saiba, porém, que por causa de seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. Pronto. Quando você lê aqui, ó, por causa de seu modo de agir, quem tiver com a NVI vai ver aqui, ó, por causa do seu modo de agir. Se você for ver no Talmud, se você pegar uma Bíblia hebraica, você vai ver que a NVI ela tem uma pisada de bola. Não existe esta frase na Bíblia hebraica, por causa do seu modo de agir. Por que eu estou falando isso? Porque eu já escutei pregações das pessoas falando assim: os homens daquela época, daquela altura de Débora, eram homens fracos, eram homens que estavam desanimados, para não falar outras coisas, eram homens que não tinham força. Então precisou Deus levantar uma mulher para mostrar para os homens que tinha que ser obediente a Deus, que tinha que ter fé. Pessoal, isso primeiro é desmerecer o poder de Deus, de escolha dele, primeiro de tudo. Segundo, é falar que Deus é fraco, porque se ele precisa escolher uma mulher para mostrar para os homens que
os homens precisavam ter um exemplo ali, então a criação dele teve algum equívoco. Terceiro, o líder, então, que nesse caso era uma líder, era Débora, então Deus, o Espírito de Deus não estava com ela. Então a gente vai vendo que as nossas, de repente, quando eu falo as nossas, eu falo do mundo cristão, tá? De repente, as pregações que a gente vai escutando e vai vendo, às vezes, por isso que eu estou falando, é por causa de não estudar, é de não ter conhecimento e de não, de repente, pegar mais a fundo para ver o que realmente faz sentido. E aí você vai ver, eu falei isso na NAA, olha, na NAA fala assim, ó, certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua. Acabou. Porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. Eu li na NAA, agora eu vou ler. Calma aí. Agora eu vou ler na NVT. Olha que a NVT está falando aqui, ó. Débora respondeu: está bem, eu irei, mas você não receberá honra nesta missão, pois o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. Não está falando do seu modo de agir, não está falando isso, não está com esse intuito negativo. Agora eu vou para a linguagem de hoje. Vamos lá, linguagem de hoje, versículo 9, está lá. Está bem, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Císera nas mãos de uma mulher. E agora eu vou numa versão, deixa eu ver se eu acho ela aqui, é esse daqui, versão Viva, Nova Bíblia Viva Português. Vamos lá, versículo 9. Está bem, respondeu ela, irei com você, mas fique sabendo que quem vai ficar com a honra de vencer Císera não será você, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. E agora eu vou na Ara. Então vamos lá na Ara, que é a melhor versão nessa passagem aqui, tá? Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreende. Essa é a melhor versão, porque no hebraico é isso que eles estão usando aqui, ó, a investida que empreende. Quer dizer, a guerra que você está indo não será sua honra, não será sua, não é a honra, a glória não é sua, tá? Então, essa daqui é a melhor versão, investida que empreende, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E aí a gente vê, se você for num dia, aí eu até abro outro parênteses, não fique baixando da internet dicionário bíblico, não faça isso. Por quê? O dicionário bíblico, ele só vai te dar uma tradução sem o contexto cultural daquela altura que estava acontecendo. Então, ele só vai dar uma definição para você, o que é um amor, o que é Elohim, o que é Shalom e assim por diante, mas às vezes ele não coloca o contexto da passagem. E aí, eu falo porque essa passagem da área é melhor, porque se você pegar uma Bíblia hebraica, você vai ver lá a passagem, vai estar escrito assim, Al-Ha Derek Aser Ata Rolek. Se meu hebraico estiver ruim, se alguém tiver aí um judeu, pode me corrigir, fique à vontade. Se você pegar essa passagem na Bíblia hebraica, não tem tradução para o português, não existe. Você vai me perguntar, mas por quê? Porque não tem. As consoantes, as vogais, não conseguiu. E aí a Ara, ela foi lá, verificou o que foi melhor adaptado da tradução do hebraico para português, e a melhor foi a investida que empreende. Tá bom? Pode falar. Não sei como é que o pastor fez as comparações, mas só dando uma dica, se vocês utilizarem a versão da app Your Version, isso aí, boa, podem escolher um versículo, depois tem embaixo uma opção que diz comparar, e vocês fazem adicionar várias versões. Boa. Que era o que eu estava a fazer agora aqui com fui buscar um versículo. Isso, top. Nós podemos adicionar versões, como escreve? O quê? Your Version. Escreve aí, por favor. Olha, a gente vai colocar aqui
A Maria vai colocar aqui no ecrã. Fala aí de novo, por favor. YouVersion. Bíblia, tá? Bíblia. Aí você coloca no app, né? Escreve no comentário, por favor. Aí de repente o pessoal também. Aí você Porque eu acho que no Play Store. Acho que as pessoas já usam. Provavelmente deve usar. Para fazer outras coisas. Então, ó, você você vai lá no Play Store, para quem é Android, para Apple o quê? Isso aqui, ó, essa daqui mesmo, tá bom? Então tá aqui, ó, Bíblia e o Version, como é? Version, pronto. Meu inglês é horrível. E depois quando estão a ler a Bíblia, selecionam o versículo que pretendem. E se olharem para baixo tem uma opção que diz comparar. E podem depois adicionar várias versões de Bíblias. Isso. E quando se escolhe um versículo, ele depois, quando se lá vai, ele vai dar as várias. Boa, é isso mesmo. Eu tenho essa versão, é boa porque ela tem várias versões e você pode comparar mesmo. Pode ficar uma ao lado da outra e você vai comparando as versões, tá bom? Isso é top para quem quer estudar e conhecer um pouco mais a Bíblia a fundo, tá? E nesse contexto, Baraque, ó, ele está colocando aí Podem ver, portanto, se andarmos aqui para trás, eu vou escolher aqui um versículo. É bom que eu bebo água. Entretanto, tenho aqui embaixo depois a opção comparar. E depois podemos adicionar versões. No meu caso, eu tenho a versão NVI, tenho a versão NVT, tenho a versão NAA, tenho a versão ARA. E foi por acaso calhou bem porque as versões que o pastor esteve a falar, portanto, e todas elas falam sobre o mesmo versículo, mas com traduções diferentes. E é muito bom às vezes para nós, quando estamos a estudar algo, podermos fazer a comparação. Sim, top, tá? Se tiver alguma dúvida, depois eu vou colocar também lá na descrição, eu coloco o Play Store, a aplicação, tudo direitinho dessa aqui, YouVersion. Tá bom? Se tiver ruim também meu inglês, me perdoe. Então vamos lá. Então você que já tem, mas calhar. Então aí vocês fazem a comparação para estudar, tá bom? Então a gente observa que eu sempre gosto de ver do lado positivo. Muitas vezes eu escuto do lado negativo, como eu falei. Baraque era um comandante fraco, por causa, às vezes leu a NVI e viu lá de acordo com o seu modo de agir, então era um comandante fraco, os homens eram fracos. Eu não, eu gosto de ver o seguinte, do lado positivo. Sabe como é o lado positivo? Baraque olhou para Débora, aquela mulher falou assim, Deus falou comigo, né? O Deus de Israel, o Senhor falou comigo o seguinte, você vai pegar 10 mil homens, você vai no Monte Tabor, e assim por diante, isso aqui, tal. Aquele homem deve ter olhado assim, Débora, eu só vou se você for comigo. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito de Deus com você. Você tem o próprio Deus na sua vida, Ele que te levantou, não é qualquer um que te levantou não, é o próprio Deus, é o próprio Yahvé que te levantou como juíza, e essas palavras não são palavras de uma pessoa de carne e osso normal não, é o próprio Deus que está falando, por isso que você tem que ir comigo. Então é uma atitude de fé. Então a gente olha muito para o lado negativo, como eu falei, eu vou tentar sempre trazer para o lado positivo, para o lado realmente de fé, de acreditar que Deus ele está nesse, e vocês vão ver no capítulo 5, que realmente a gente está vendo numa perspectiva histórica, só que a gente vai depois para o capítulo 5 numa perspectiva teológica. Então eu vejo assim que Baraque olhou para aquela mulher e falou assim, não, ela tem o Espírito de Deus, ela não está falando bobeira não está falando coisa qualquer não, ela está falando realmente, Deus está mandando e eu tenho que ir junto com ela, porque ela vai estar lá e vai dar direcionamento, tá bom? E aí a gente vê que nessa situação, no versículo, para você ter ideia, como ela é tão profetiza, que ela fala assim, né, no versículo 9, tá lá, mas vou já lá para baixo, que ela fala assim, olha, a honra não será sua, Cícera, porque você vai vencer,
porque o Senhor entregará Sísera, Baraque, a honra não vai ser sua por vencer Sísera, porque o Senhor vai entregar nas mãos de uma mulher. Você está vendo aqui que provavelmente Débora não está falando nem dela mesma? Está vendo? Como ela já está sendo usada pelo Espírito de Deus para profetizar que vai ser uma outra mulher que vai fazer o que tem que ser feito, que o nome dela é Jael, que a gente vai ver mais à frente. Então, mas a gente vai ver que ela aqui está falando na perspectiva, a honra não vai ser sua, né, Baraque? Vai ser de outra mulher, mas na verdade a glória é de Deus. Vocês vão ver que coisa linda que é. E aí a gente vê que Débora, Baraque e Jael são instrumentos nas mãos de Deus, como nós também somos instrumentos nas mãos de Deus. E aí no versículo 11 e 12, né, dando continuidade, acontece que Hebe, o queneu, os queneus eram descendentes de Obabe, sogro de Moisés, havia se separado do restante do grupo, das famílias a que pertencia, e tinha armado as suas tendas até o cavalo de Zanim, junto ao Quedes. Quando contaram ao general Sísera que o exército comandado por Baraque, filho de Abinoão, estava acampado no Monte Tabor, ele reuniu todos os exércitos, volta o mapa por favor, ele reuniu todo o exército com os 900 carros de ferro e marchou de Arosete a Goim para o ribeiro Quison, ou Quixon, tá? Pessoal, voltando aqui no mapa, Monte Tabor, povo de Israel, Rio Quixon, ou Quison, e os 900 carruagens de ferro. O autor de Juízes, ele está enfatizando, de ferro, também aqui, ó, pertinho do rio, colado do rio. E aí a gente observa que o povo, né, eles estavam acampados lá no monte, mas eles descem do monte. Sísera, ele é um comandante experiente, ele é um comandante inteligente, um estrategista. Então ele fala o seguinte: eu não vou para o monte, como minha carruagem vai subir no monte? Eu vou ter desvantagem, então não vou para o monte, vou ficar esperando eles aqui, ó. Aqui num lugar que bom, um lugar tranquilo, um lugar que eu posso também alimentar, né, os meus soldados, posso alimentar os animais e assim por diante. Eu estou perto do rio, mas eu vou ficar aqui, ó, esperando eles chegarem. Então o povo vem, o povo de Israel vem. Só que você já parou para pensar que você sabia e parou para pensar que choveu nessa época? Você sabia que choveu? Porque aqui no capítulo 4 não fala que choveu. Não é verdade? É verdade. Mas no Cântico de Débora, olha que coisa linda. Capítulo 5. Capítulo 5, versículo 4. Olha lá. Quando nos conduziu de Seir, marchando pelos campos, desde os campos de Edom, a terra tremeu, os céus gotejaram. Sim, as nuvens despejaram água. Olha que coisa maravilhosa. E os montes se derreteram diante do Senhor. A glória é de Deus. Você está vendo a beleza do que Deus fez. Quem é estratégia? Por isso que a gente canta, a gente fala que Deus é o general dos exércitos. Ele é extremamente estrategista. Ele volta para o mapa. Eu quero que vocês coloquem isso enraizado no coração.
Monte Tabor. O povo desceu para se encontrar com esse povo com 900 carruagens de ferro. De ferro. Olha que coisa interessante. André, mas o povo de Israel também, eles estavam bem, eles ganharam várias espadas, eles foram, Jericó, Ai, Azo e assim por diante. Sabe que está escrito, se você ler o cântico de Débora, sabe que está escrito? Ele está falando aqui que eles são camponeses. Então vamos lá, só para você ter ideia. As aldeias de Israel ficaram desertas, adormecidas, até que eu, Débora, levantei-me por mãe de Israel. Quando Israel escolheu novos deuses, esse desviou, favoreceu a guerra. Entre os 40.000 israelitas não se via um só escudo nem lança. Ela está falando aqui, nem lança. Quanto me alegro com os comandantes de Israel que foram voluntários, valorosos. Eles foram voluntários, tipo, eu vou com essa mulher, ela está mandando, eu vou. Louvem, e ela não coloca glória para ela, coloca, louvem o Senhor. Olha que coisa bonita. Então você está vendo que esses camponeses que não tem escudo nem lança, então essas imagens que você vê na internet que estão cheias de lança, cheias de coisa, esquece isso, está aqui na palavra de Deus. Então esses camponeses, eles descem do Monte Tabor, eles vão em direção ao rio Quixon, Araonte, Querubim, e estão indo para lá para se encontrar com 900 carruagens de ferro. Os homens eram poderosos. E aí, nesse poder bélico, militar de Císera, sabe o que Deus faz? Fica tranquilo. Eu fiz eles ficarem perto do rio. Eu vou cotejar a água do céu. Eu vou transbordar esse rio. E o que acontece com a carruagem quando tem lama no chão? Não anda, obrigado, Carlos, não anda. Que coisa mais bela, não anda. Essa é a beleza do milagre, pessoal. Como não adorar um Deus desse, que ele tem tudo sob controle? Essa é a beleza. E aí a gente vê, voltando no capítulo 4, volta lá. Então a gente observa, então choveu, então Deus fez isso daí, ficou lama. Aí no versículo 16 e 17, está lá, mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete e Agoinha. Eles queriam voltar de onde eles saíram, e todo o exército de Císera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Aí no versículo 17 está assim: porém Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Então Jael não era israelita, tá? Ela não era. Então era uma aliança, era uma amizade que fizeram, o povo de Israel também. Então eles faziam ali, e Císera fugiu, ele largou seu carro de ferro, sua carruagem de ferro, ele fugiu, e Císera, ele foi, e nessa situação aparece agora a outra mulher, Jael, e ela aparece, e ela fala: olha, vem para cá, não tema, vem para a tenda. Por quê? Era uma tenda de mulheres. Então, normalmente, o homem culturalmente não entra em tenda de mulheres. Só, claro, se tiver alguma perseguição, algo muito grave, mas a princípio não entra. E nesse contexto, quem ia ficar pensando que o comandante de um exército poderoso estaria lá? Ninguém. Então, ele entrou, coitadinho. Entrou lá, entrou e vamos lá. Versículo 21. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo. Ai,
mas como é, André? Ela pegou uma estaca e um martelo, mas ela é guerreira? Não. Ela provavelmente, essa estaca e esse martelo era para fincar, para prender a tenda no chão, tá bom? E isso daí era comum, tanto homens como mulheres fazerem esse serviço de armar, tá? A tenda ou coisa parecida. Às vezes eles precisavam mudar de região, e a gente já falou em outras aulas sobre essa situação de nômades, tá? De seminômade, de sair de um lugar para outro. Então você assiste às aulas anteriores que você vai entender um pouco mais. E aí eles iam lá e fincavam, prendia a tenda no chão, tá bom? E aí nessa situação, essa mulher pegou a lança e o martelo. E aí, dando continuidade, lançou mão de martelo e foi-se mansamente. Ela deu tudo para ele. Ele pediu água, ela deu leite. Olha como a mulher estava ali, ó. Mas vocês vão ver o porquê acontecer isso. E essa mulher ela vai lá dar leite. Olha, não, eu sou sua amiga, bem dissimulada mesmo. Eu sou sua amiga, fique tranquilo. Calma, ninguém vai aparecer por aqui, né? Só deita. E aí estava lá, né? Tomou uma estaca da terra, lançou a mão do martelo e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Ela pegou a estaca, o martelo, colocou aqui, pá! Fez isso. E foi tão forte a força e a pancada que ela deu, que atravessou e ficou cravado no chão, tá bom? Ficou na terra, no chão não, na terra. E aí está lá, versículo 22 a 24. E eis que, perseguindo Baraque a Císara, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem e mostrei o homem que procuras. E ela seguiu, e eis que Císara jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos... Olha, falou que realmente foi uma outra, né? Uma mulher que ia receber a honra, mas está aqui, ó, o autor de Juízes está falando aqui, ó. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até os terminarem, tá bom? Então você está vendo que a glória é de Deus sempre, então a glória é dele. E aí a gente vai agora para o capítulo 5 de uma forma um pouco mais acelerada por causa do tempo. Então no capítulo 5 a gente observa aqui versículos 4 e 5, vamos lá. Eu vou começar no versículo 3 para dar sentido. Então tá lá. Ouçam, ó reis, príncipes, escutem, eu cantarei ao Senhor Deus de Israel, quando nos conduziu de Seir, marchando pelos campos, desde os campos de Edom a terra tremeu, os céus gotejaram, sim, as nuvens despejaram água, e os montes se derreteram diante do Senhor, até o monte Sinai estremeceu diante do Senhor, Deus de Israel. Então você está vendo aqui que Débora, olha a palavra importante, Débora sendo profetisa, sendo juíza, sendo uma mulher usada por Deus, pelo Espírito de Deus. Sabe a palavra mais importante que eu vejo nesses versículos, 4 e 5? Reconhecimento. É a palavra mais importante. Reconhecimento de quem é Deus na vida dela. Agora voltando para o século 21, que é hoje, dia 27 de novembro de 2024, no mundo todo, muitas vezes a gente deixa de reconhecer a Deus. Quem é o nosso Deus? Soberano, aquele que morreu na cruz do Calvário para salvar a mim e a você que está me assistindo, e vocês que estão aqui também presenciais. Então isso é muito importante, o reconhecimento dela, como eu falei, e ela tem títulos e era reconhecida positivamente pelo povo de Israel, profetisa, juíza, né? Tinha uma importância, uma autoridade, mas ela reconheceu, ele que merece toda a glória.
Ele que tem o controle e o domínio de tudo. E aí no versículo 7 e 9, passando bem rapidinho, as aldeias de Israel ficaram desertas, adormecidas, até que eu, Débora, levantei-me como mãe de Israel. Quando Israel escolheu novos deuses, esse desvio favoreceu a guerra, e entre os 40.000 israelitas não se via um só escudo nem lança. Quando me alegro com os comandantes de Israel, que foram voluntários e valorosos, louvem o Senhor. Vocês estão vendo uma coisa interessante. As aldeias de Israel ficaram desertas, adormecidas, até que eu, Débora, tal. Quando Israel escolheu novos deuses, vocês estão vendo que Israel, ele se desviou. Débora está falando aqui, Israel se desviou. Está no versículo 8. Israel se desviou. Ele abandonou Javé, o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele se desviou. Então aqui, eles escolheram, está aqui, quando Israel escolheu novos deuses, esse desvio favoreceu a guerra. Olha que coisa bonita, a coisa mais linda que a gente vê que essa mulher está escrevendo nesse cântico aqui. O favorecimento, quer dizer, a graça de Deus no meio da dificuldade. Coisa que no século 21 a gente reclama, estou passando tribulação, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo isso, eu estou passando isso e não sei o que. Ela está falando aqui, esse desvio de ter escolhido outros deuses favoreceu a guerra. E entre os 40.000 israelitas não se via um só escudo nem lança. Quanto me alegro com os comandantes de Israel, que foram voluntários valorosos, louvem o Senhor. Está vendo aqui a diferença de um coração grato, agradecido, reconhecendo que é um Deus soberano na vida dela, e isso que a gente tem que trazer para os nossos dias. Quem é o nosso Deus? E aí a gente vê aqui, pulando para o versículo 24 e 27, a gente pula, porque se for versículo por versículo, é muito bonito, mas não dá tempo. 24 a 27 e depois do 30 a 31, tá? 24 a 27. Dentre todas as mulheres, ela está escrevendo aqui, tá? Dentre todas as mulheres, seja bendita Jael, mulher de Éber, o queneu, não é israelita. Sim, dentre todas as mulheres que habitam tendas de Israel, seja bendita Jael. Ele pediu água, ela deu leite. Em taça digna de príncipes, a nata ofereceu. Com a mão esquerda pegou a estaca, com a mão direita o martelo. E a Cícera copiou, furou, rachou e traz... Nossa, é pesado, pessoal. Se você lê assim, uma pessoa que não é convertida lê, é pesado. Com a mão... Essa versão é... Eu estou aqui na... Opa, calma aí. Estou na versão portuguesa. NBV. Nova Bíblia Viva português, tá? Opa. Não, eu estou procurando aqui. Dentre todas as mulheres, seja bendita, aí, com a mão esquerda pegou a estaca, com a direita o martelo, e Cícera copiou, furou, rachou e transpassou a sua cabeça. Aos pés de Jael foi caindo e ficou lá estirado. Aos pés dela dobrou o corpo e ali mesmo caiu morto. Aí abri rapidinho um parênteses. A gente lembra que ele adormeceu, não adormeceu? A gente tem que ver que o cântico de Débora é um cântico poético, é um salmo. Então, um pouco mais à frente, eu vou ensinar, eu também vou, eu vou relembrar, a ensinar como ler os salmos, tá bom? Então, a gente não lê literalmente o salmo. Então, aqui, quando ela fala aqui, aos pés de Jael foi caindo e ficou lá estirado, aos pés dela dobrou o corpo e ali mesmo caiu, ela está falando da glória de Cícera. Cícera é um comandante muito conhecido, um comandante poderoso, um comandante que ganhava. Por isso que o rei Jabim ficou, leva os 900 carros de ferro, pode ir, não tem problema, eu sei que vai vencer. Então ela está falando assim, a glória de Cícera caiu, ele se dobrou, acabou. Então tem
um Deus muito mais poderoso, tá bom? Então tá lá, a mãe de Císera olhava pela janela, exclamava atrás da grade, por que a demora do carro dele, por que não ouço o ruído do trotar dos seus cavalos, mas as mais sábias das suas damas de companhia responderam, e ela falava consigo mesma, de certo estão encontrando e repartindo muitos despojos, uma ou duas moças para cada homem e para Císera, tecidos de várias cores, tecidos coloridos e bordados, e uma ou duas estolas finamente bordadas para o meu pescoço. Parou. Olha que interessante. A mãe de Císera, isso daqui no cântico, né, poético, né, Débora está escrevendo, ela coloca dessa maneira, ela está perguntando, cadê Císera? Está demorando chegar, cadê o trotar do cavalo dele? E aí uma rapariga, né, uma mulher, uma concubina dele, ela vai lá e fala o seguinte, não, ele deve estar separando os despojos, né, separando as mulheres. Aí, quando a gente vê na Bíblia, e aí está no versículo 30 e 31, aí está lá, de certo estão encontrando e repartindo muitos despojos, uma ou duas moças, na sua versão está o que aí, Carlos? Já voltei para a tua. Veio para mim? Então vou aqui na área aqui, tá? Então vou aqui na área então ó, na área está aqui, ó, uma ou duas moças. Essa palavra moças significa no hebraico hamahan, tá? É complicado, mas é o seguinte, hamahan. Aí o que acontece? O que significa isso? É uma jovem mulher, uma menina, né, que estava ali, mas essa menina é colocada de uma forma pejorativa. Por quê? Na verdade, essa palavra está sendo ligada para a palavra ventre. Só que eu estou sendo muito bondoso. Ventre é a parte genitália das mulheres. Então, Císera era um homem que violentava as mulheres, ele era abusador, ele era torturador de mulheres, então ele separava a parte genitália das mulheres entre os soldados e ele próprio. É isso que ela está falando. Essa palavra moça, então está aqui, ó, repartindo muitos despojos, uma ou duas moças, ventre, tá? Para cada homem. Olha que absurdo. Aí você vai lembrar, você assiste lá o vídeo da aula passada, que eu falo de justiça retributiva. Então, ele está aqui recebendo o que ele fazia. Então, ele está colhendo o que ele plantou. Tá bom? E aí, a ironia da história. Císera, um excelente comandante, poderoso comandante, reconhecido comandante, maldoso, que era maldoso com as mulheres principalmente, ele foi morto por quem? Por uma mulher. Está vendo como na Bíblia vai sim mostrando que até para os pagãos, né, para as pessoas, a gente já viu isso, assiste lá o vídeo passado, que até os próprios reis, os próprios pagãos, eles viam que existia a justiça retributiva. O que você faz, você vai colher. Tá bom? Então, se você planta, você semeia maçã, você vai colher maçã. Então, se você, até no Provérbios está falando assim, se você planta ventos, você vai colher tempestade. Se não me falha a memória, é quase isso mesmo, tá? Então, é isso daí, ok? Então, a situação é que o homem foi morto por uma mulher, foi derrotado por uma mulher que ele fazia tanta maldade. Rapidamente, para a gente finalizar, aplicação muito rapidinha, bem rapidinha. Então, do século 21, Jesus é o nosso pleno juiz. A gente não tem mais os juízes ou juíza do Antigo Testamento, do livro de Juízes. Então, Jesus é o nosso juiz, ele é soberano. Mas o que fazer nessa situação toda? E aí? O que fazer? Que a gente fica aí. O que vamos fazer? Primeiro,
eu falei que capítulo 4 era uma perspectiva, não esqueçam isso, histórica, não foi? O capítulo 5 é uma perspectiva teológica, quer dizer, é o autor do livro de Juízes mostrando para as nações que o Deus Yahvé ou Javé é o mais poderoso de todos os deuses. Não existe outro Deus mais poderoso. E a gente viu aqui na história que realmente Deus é muito poderoso. E aí a gente observa que o capítulo 4 não é histórico, perspectiva histórica, e a nossa vida é o quê? Feita de quê? História. Boa, obrigado. A nossa vida é feita de história. E Débora, né, no cântico dela, ela mostrou que aos olhos dos israelitas, dela mesmo, do próprio Baraque e de Jael, de repente, estava tudo contra na história. Mas no capítulo 5 é o que? A perspectiva teológica. Então, a história, que é o que acontece conosco, nós somos feitos de histórias, a gente vive na história, mas Deus está por trás da nossa história. Deus está no controle da nossa história. Ele é soberano para controlar para quem quer também, pessoal. Tem isso também. Agora eu vou abrir um parênteses. Para quem deseja ter Deus como Senhor e Salvador. Quando eu falo Deus, é o Jesus Cristo, tá? Então, Senhor e Salvador. Não é só Salvador, não. É Senhor. Aquele que conduz a nossa história, como conduziu Paulo. Isso agora estou falando no Novo Testamento, tá? Então, conduziu Paulo, conduziu Pedro, conduziu Mateus e assim por diante. Então, é isso daí. Ok? Então, a gente tem história e Deus está aí, ó, conduzindo a gente na história de redenção, para a gente ser salvo. E aí a gente fica assim, né? Naquela situação. Eu acho às vezes que Deus está assistindo tudo, né? E está parado. Não, Deus está movimentando. Mas eu quero falar uma coisa para todos nós, para mim, para vocês que estão aqui sentados, né? E para você que está na internet. Deus está conduzindo a história, não tá? A gente está inserido na história, Deus está conduzindo, mas lembra que a glória é dele. A glória não foi de Débora, a glória não foi de Baraque, a glória não foi de Jael, a glória foi de Deus. Ou a glória, na verdade, o tempo verbal tem que ser presente. A glória sempre será de Deus. É isso daí. É isso daí, não tem outro. E aí a gente vê no capítulo 5, versículo 2, na parte B, e no versículo 3, a ler, né? Fala assim: bendigam, quer dizer, falem bem, ó o Senhor, ouçam, reis, príncipes, escutem, eu cantarei ao Senhor Deus de Israel, eu cantarei, eu louvarei. Cantar aqui é louvar é elogiar. Então você vê assim, que estava tudo 20 anos preso aquele povo, e de repente, o que a gente está preso hoje? O que a gente está chorando, angustiado, desesperado? Deus está na história, mas Ele quer ser glorificado. Ele quer ser glorificado. Então, ó, se em algum momento nós temos algum Deus com D minúsculo, algum altar, alguma coisa que tire a glória de Deus, Deus não divide glória com ninguém. Ele é digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor. E aí a gente vê que o ciclo ele se fecha em paz, mas o povo novamente erra, e aí a gente vai dar um salto temporal, como eu falei, a gente vai passar por Gideão, que é o poderoso juiz fraco. Ele é poderoso, mas ele é fraco, pessoal. Mas Deus usa pessoas fracas também. E a gente dá um salto temporal, e semana que vem, Sansão. E aí eu vou tentar terminar Sansão, para a gente já começar
entrando na monarquia, tá bom? Então, consegui terminar aqui. Débora, muito bom, é lindíssimo isso daqui, né? Esses 2 capítulos aqui falando de Débora, a juíza. Então, se você tem alguma pergunta referente a essa passagem, fique à vontade de fazer agora. Se não tiver, não tem problema nenhum, eu fico feliz de responder, e se eu não souber, fique tranquilo também, eu levo para casa a pergunta e vou estudar para saber, pegar comentário bíblico e assim por diante, tá? Então, enquanto vocês estão pensando em perguntas, se alguém quiser colocar aí no chat ou fazer aqui também, lembra, não peguem dicionário isolado, peguem Bíblia interlinear do grego, Novo Testamento, do hebraico, Antigo Testamento. Eu sei que vocês ainda não têm conhecimento de hebraico. Eu estou pensando mesmo, pessoal, fazer videoaulas e colocar no YouTube, no meu canal, para começar a dar uma noção básica de hebraico, para que vocês possam comprar ou baixar, não sei o que vocês vão fazer, mas vocês terem a oportunidade de pegar uma Bíblia interlinear e começar a pegar e ver essas importâncias, né, de diferenças, de palavras que são colocadas e assim por diante, você começar a ter uma noção mais profunda do que realmente aquele autor bíblico queria escrever, tá bom? Então, isso é uma ideia, é um projeto. Eu sei que eu tenho muita coisa na minha cabeça, mas eu queria colocar em prática. E até aproveitando, não sou pastor de tempo integral, eu sou um pastor que tem o meu trabalho secular, e aí eu me esforço ao máximo, mas eu estou, sim, o projeto é sempre reino de Deus, tá bom? Alguém tem alguma pergunta aí? Não? Também não? Oh, meu Deus! Então, muito obrigado, que Deus te abençoe. Semana que vem, vamos para Sansão, e aí tomara que eu consiga responder a sua pergunta, se Sansão foi o pior juiz. Sansão deu muito trabalho, e aí você quer saber por que se ele quebrou o voto de Nazireu, se ele era Nazireu, como é esse voto, se ele se suicidou, se não suicidou, tem muita pergunta. Se você não é da nossa igreja, se você é de outra igreja, fique à vontade, participe com a gente, que vai ser bom demais. Eu vou tentar responder todos. Se não conseguir, a gente vai estudando junto para a gente conseguir, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, até